Olá, povo de Deus, muito bom dia para você, minha amiga, meu amigo. Bom dia, Fortaleza, bom dia, Ceará, bom dia, povo de Deus. Gente, onde nós estamos aqui, continuamos em Berlim, né? A capital da Alemanha, e agora nós vamos entrar nos museus, no Museu de Pérgamo. Esse museu, nós estamos na ilha, uma ilha que tem vários museus aqui em Berlim, e cada um deles com a sua peculiaridade, contando uma história da humanidade, que nem esse daqui, ó, que a gente está aqui em frente, contra a história clássica, do classicismo, modernismo e também do romantismo, coisas do século XIX, século XVIII, mas a nossa vinda aqui, e eu agradeço a Deus pelo apoio do Cemitério Parque Memorial da Paz, do Plano da Paz e também do Plano da Paz, essas empresas que têm nos apoiado, têm nos ajudado para que a gente pudesse estar aqui, vim aqui poder fazer essa viagem com a equipe do Diário Divino, também estou com a minha família e poder trazer para vocês que são os nossos telespectadores, os telespectadores do Diário Divino e também do nosso canal Everaldo Jesus Te Ama, né? Everaldo Silva Jesus Te Ama, do canal do YouTube. Um abraço para todos vocês. E eu tô assim, não vou dizer assim, tão aquela questão de emoção como lá em Israel, mas eu estou feliz. Estou feliz por poder estar aqui, porque coisas que eu via somente pela internet, pesquisando no Google, pesquisando no YouTube e ver, por exemplo, o portal de Insta, contando as histórias, por exemplo, a muralha original da Babilônia, que foi descoberta no século XVIII, e poder mostrar para vocês. E isso que eu quero entrar lá dentro, a gente poder captar essas imagens, e já adiantando para vocês que nos próximos programas da gente, talvez o áudio talvez não esteja tão bom, as próprias imagens, que a gente tem que gravar de uma forma, não posso falar tão alto, mas falar baixo, como na viagem que nós fizemos para Israel, quando nós entramos lá dentro da igreja da Natividade, né? E ali, então, vai ser da mesma forma dentro do museu. Mas vocês são compreensíveis, são os nossos amigos, as nossas amigas. E aí, gente, eu vou falar para vocês que a Bíblia tem razão. E dentro dessa viagem que nós estamos fazendo essa viagem com qual foco? Qual o propósito? Mostrar sobre uma história de fé. A história de fé de pessoas que creram, acreditaram em Deus e que se entregaram às suas vidas, como os próprios profetas, como o profeta Jeremias, como também o próprio profeta Isaías, o profeta Ezequiel. Esses profetas que seguiram no seu caminho de fé e que se permitiram ser usados por Deus, quando eles são usados pelo Senhor e eles falam para Israel: olha, Deus vai trazer nações contra vocês e vai cumprir Deuteronômio capítulo 28, se vocês seguissem o caminho, se vocês for fiel a Deus, se vocês fossem fiéis ao Senhor, as bênçãos viriam sobre vocês. Mas se vocês viessem se afastar do Senhor, viria a maldição sobre vocês. E ali estava o ponto da maldição chegando sobre eles, dentro da palavra. Então Deus levanta a nação da Babilônia. Primeiro Deus levanta o Império Assírio, depois ele levanta o Império Babilônico para trazer o castigo sobre eles, trazer o castigo sobre Israel. Só que passou centenas de anos, milhares de anos, e as pessoas estavam questionando as Sagradas Escrituras. Eles começaram a questionar a palavra de Deus, e eles se questionam. Por quê? Porque aquilo que estava escrito na Bíblia, falando sobre o Império Assírio, sobre o Império Babilônio, não fazia razão. Porque cadê as evidências? Aonde estão as evidências desse império tão imenso, tão grande, que tinha, por exemplo, deveria ter muitas construções como essas, ó, mostrando essas colunas, tá vendo? Essas colunas assim, do tempo grego, do tempo romano. E lindo, como vocês estão vendo, né? Isso aqui, a gente captando essas imagens para você. Naquelas épocas, as obras totalmente faraônicas, gigantescas. E então eles queriam evidências. Quando foi no século XVIII, através de pessoas que se dedicaram,
como historiadores, arqueólogos, e investiram muitos milhões de dólares. Essas pessoas escavaram e aí se cumpre a palavra do Senhor, como eu já falei, as pedras clamariam, as pedras iriam falar, e as pedras começaram a falar, as pedras falaram, e agora estão em museus. Agora veja bem, isso tem um ponto de fé, alimentar a nossa fé, a gente poder crescer na fé. Por isso que eu sou a favor da história. Eu amo a história, eu amo a geografia, eu amo, enfim, a própria a arqueologia. Eu gosto de pesquisar. Se eu tivesse tido condições na época, eu poderia ter me formado, mas não tive hoje as ocupações. E quem sabe poder se formar, né? Estudar arqueologia, estudar, ser um historiador, aí eu vou me emocionar. Eu gosto disso. Isso é muito bom. Não é que isso alimenta a minha fé. O que alimenta a minha fé é a palavra de Deus. O que alimenta a minha fé é as Sagradas Escrituras. É a transformação que o Senhor tem feito na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na vida das pessoas que eu conheço, de quantas pessoas que chegaram ali na igreja, ali na Logos, de situação tão difícil, tão terrível, mas Deus vai e os transforma, muda. Gente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, num país como esse, na própria Alemanha, aqui, onde começou a reforma em 1500, nós vamos estar contando isso, nós vamos nos lugares onde os avivamentos aconteceram, nós iremos ali mostrar aqui no Diário Divino, a gente está só no começo, está só começando nessa semana, mostrar tudo isso para vocês, e como Lutero e tantos outros que foram perseguidos, mortos, e hoje a gente vê uma Europa fria, uma Europa, infelizmente, que vem se apostasiando a cada ano, a cada década que passa. Mas por quê? Por quê? Porque às vezes focaram muito no materialismo, focaram muito na questão do dinheiro, do capital, de obter, de ganhar. E aí quando eu fico vendo as nossas igrejas no nosso país, fazendo campanhas de prosperidade, falando sobre conquistar, de comprar carros, comprar mansões, comprar ilhas, comprar tantas coisas. Eu fico vendo isso, que isso corre um sério risco do que aconteceu na Europa acontecer conosco, com todos nós no Brasil, acontecer com a gente no Brasil também. Isso não seria bom de maneira alguma, não seria bom, isso não pode acontecer. Então, em nome de Jesus, eu faço um apelo aqui para mim, para você, para todos nós. Vamos focar na palavra, vamos focar nas Sagradas Escrituras. Jesus está voltando. Haverá um dia que não vai ficar pedra sobre pedra, como aconteceu com Jerusalém, 40 anos depois de Jesus ter assunto aos céus, subir aos céus. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que tudo foi destruído. O general Tito, com o Império Romano, ele destruiu tudo, acabou com tudo. Agora, por que isso aconteceu? Porque as pessoas deram as costas para o Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que é tempo de um avivamento. Eu creio que é tempo da gente viver um novo tempo. E Deus está usando a sua igreja, Deus está usando o seu povo, para que o seu povo possa atentar mais para as verdades do Senhor, para as Sagradas Escrituras. Porque aí, o que aconteceu? Os impérios ruíram, os impérios se acabaram, os impérios se destruíram. E aí, meus irmãos, virou museu. E hoje nós vamos entrar e nos próximos programas nós estaremos mostrando imagens daquilo que um dia foi idealizado. Alguém colocou no papel e através dos escravos eles construíram, fizeram isso. E foi gastado tempo, foi gastado dinheiro, pessoas foram mortas, pessoas foram assassinadas. Mas o porquê? O porquê disso?
por causa das questões dos homens. O homem e a sua ganância, o homem e querendo o seu status, querendo o seu poder. Irmãos, veja bem, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje é mais um dia que o Senhor nos dá para a gente poder meditar, hoje é mais um dia que o Senhor nos dá para a gente poder pensar um pouco mais sobre as nossas vidas, para que nós deixamos uma história, não uma história em pedras, não uma história gravada em pedras. A gente olha nessas construções, nessas pedras, essas coisas gigantescas, de uma arquitetura grego-romana, né? As coisas tão grandes. Isso mostra de uma época em que tudo crescia, que os homens faziam tudo grande, seus grandes pilares, para mostrar o seu poderio. Mas o que a gente pode deixar? Marcas nas pedras ou marcas nos corações? Deixar marcas na pedra ou no coração? Deixar uma história. Por exemplo, Lutero não deixou pedras, mas ele deixou 95 teses defendendo sobre fé, e justo viverá pela fé. Jesus Cristo não deixou pedras, Jesus Cristo deixou uma mensagem, Jesus Cristo deixou um legado para todos nós. Os próprios apóstolos não deixaram pedras, mas deixaram mensagens que impactaram vidas, que impactaram nações, que impactaram povos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então você, meu amigo, minha amiga, todos que estão nos assistindo, vendo essa gravação que nós estamos fazendo aqui em Berlim, aqui na Alemanha, e nos próximos programas estaremos mostrando mais. O que você pensa deixar quando você partir dessa terra? O que as pessoas vão falar, o que elas vão contar para os outros diante do seu velório, diante do teu corpo dentro de um caixão? O que elas vão falar a respeito de você? Será que elas vão mentir ou elas vão falar uma verdade? Porque nunca vi as pessoas elogiam tanto a pessoa quando está dentro de um caixão, choram tanto, falam tanto, mas será que elas estão falando verdades ou estão falando mentiras? Não deixe pedras, deixe marcas no coração. Amém? Isso vale muito mais. Vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado Deus, Senhor, é no nome de Jesus que nós vamos falar contigo e crendo que o Senhor está nos ouvindo, que as tuas mãos estão estendidas, que as tuas mãos, Pai, estão estendidas para socorrer, para levantar o caído, o abatido, o cansado, o entristecido. Senhor, eu venho te pedir em nome de Jesus Cristo, que as nossas vidas venham marcar nessa terra, mas não através de obras feitas de pedras, feitas de concretos, feitas de ferros, mas marcar, Senhor, nessa terra um legado, deixar um legado, marcas no coração, como verdadeiros pais, como verdadeiros filhos, como verdadeiros cidadãos, como verdadeiros cristãos, como verdadeiras pessoas que viveram para a Tua glória. Mas nós sabemos que isso só será possível através de uma vida movida pelo poder do Teu Espírito. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Senhor, venha nos ensinar, venha nos quebrantar, venha nos mover, venha nos direcionar, dando a nós a sabedoria, dando a nós o entendimento, para que possamos navegar no oceano do Espírito, para que possamos navegar através, ó Senhor, da inspiração vinda do alto e direto do trono. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda a influência maligna, toda a influência diabólica, toda a influência satânica, toda a influência do mal, em nome de Jesus, Senhor. Que vidas sejam libertas, famílias sejam transformadas, que corações sejam quebrantados para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Então, chegando no final de mais um programa, mas lembrando todos vocês que nós, irmãos, a gente estaremos mostrando nos próximos programas aquilo que a gente vem falando, as muralhas da Babilônia, o nome escrito Nabucodonosor,
para a glória do Senhor Jesus Cristo, tá? E lembrando que na Igreja Comunidade Cristã Logos, ali na Logos sede, todas as quartas-feiras o culto da vitória, o domingo o culto da família em 3 horários, às 9 horas da manhã, às 4 horas da tarde e às 7 horas da noite. Tá na Logos, tá na bênção. Deus abençoe, até o próximo programa e lembre-se sempre, hein, que Jesus te ama.